Então agora nós vamos descrever, tá? Todas essas ações e esses serviços que vão poder ser custeados aí com o dinheiro da saúde, tá? Então nosso financiamento vai ser direcionado a essas ações. Lembrando que essas ações, elas já foram descritas dentro da lei, da Constituição, no artigo 200 e também no artigo 6º, né, da nossa 8080, tá bom? Então vem cá. Primeiro ele fala dessa vigilância em saúde, tá? Quando a gente trabalha essa vigilância em saúde, seja dentro da Constituição ou dentro da 8080, nós direcionamos as nossas duas vigilâncias, que é a vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, tá? Então essas ações, incluindo a vigilância sanitária e epidemiológica, vai ser, né, custeado aí, vai ser financiado com o dinheiro do sistema, tá? Para diferenciar, eu sempre digo, né, que eu sou uma professora privilegiada, porque eu não ministro aula só para aluninhos da área da saúde, apesar de eu ser enfermeira e apesar do conteúdo ser da área da saúde, mas também nós temos algumas provinhas em âmbito nacional que eles trabalham com administrativo, tendo que estudar o SUS. Exemplo, nós temos uns concursos que é da EBSER, né, que são dos hospitais universitários, mas também tem o quadro administrativo, e o administrativo também precisa estudar o SUS, tá? Então, quando eu faço um detalhamento maior, principalmente nas minhas aulas, é para atender a todos os meus alunos. Aí tem aluno da saúde que falou, professora, quem não sabe disso? Da saúde é mais fácil de entender, agora do administrativo é um pouquinho mais complicado, tá bom? Então, quando eu falo de vigilância sanitária, eu falo de dejetos, de controle de bens de consumo e serviço, eu falo de fiscalização de alimentos, águas, tá? Isso daí a gente trabalha com vigilância sanitária. Agora, quando eu falo de vigilância epidemiológica, eu já direciono as doenças, tá bom? Então, aqui no caso, nós vamos trabalhar com essas duas possibilidades. Seja essa fiscalização, as ações, os programas direcionados à vigilância sanitária, mas também a vigilância epidemiológica correlacionada às doenças, tá? O nosso segundo ponto vai ser através dessa integralidade dessas ações sendo prestadas de forma universal. Então ele fala atenção integral e universal. A quê? A saúde em todos os níveis de complexidade. Então, quando eu for utilizar esse recurso, esse dinheiro, eu vou ter que visar proporcionar a integralidade dessas ações. Então, eu vou começar na menor complexidade até a maior, tá? Por isso que lá, né, ele justifica que para ser utilizado o dinheiro do SUS, ou seja, esse financiamento do SUS ser direcionado às ações e esses serviços, visa proporcionar todo esse atendimento, que é o atendimento que a gente chama integral, tá bom? Então, seja um atendimento de menor complexidade, uma campanha lá, uma orientação sobre o câncer de colo do útero, tá? Ou uma ação preventiva, uma vacinação, que a gente considera mais básica, ou até um atendimento dentro de um pronto-socorro, média complexidade, ou uma alta complexidade, uma internação numa unidade de terapia intensiva, tá? Então, tudo isso vai ter que ser identificado e observando essa complexidade dessa assistência, tá bom? Aqui ele coloca, incluindo assistência terapêutica, recuperação e deficiências nutricionais. Quando a gente fala assistência terapêutica, é a assistência que está sendo prestada naquela necessidade em relação à parte curativista, tá? Exemplo, um paciente teve uma fratura, né? Ele fraturou a perna. Então, ele vai ser assistido naquela necessidade, para que aquela fratura seja tratada. Então, sei lá, vai imobilizar, vai fazer uma cirurgia, vai colocar um gesso, tá? Isso daí seria essa nossa assistência terapêutica, tá bom? Incluindo as ações que vão ser realizadas. Essa assistência terapêutica também inclui tanto essas ações, que são ações físicas, mas também inclui a assistência medicamentosa, quando esse paciente também tem a possibilidade de ser dispensados aí essas medicações para o tratamento dele. Mas a gente também tem a assistência de recuperação. Então, esse exemplo que eu dei do paciente que, sei lá, teve uma fratura e ficou 3 meses com essa perna imobilizada, depois ele não vai conseguir, né, voltar, né, às suas atividades com a mesma habilidade, então ele tem que passar por esse processo de recuperação e esse processo de recuperação envolve a reabilitação, tá bom? E também deficiências nutricionais, porque nós temos
uma base legal também dentro da lei, falando que é de responsabilidade do SUS toda essa fiscalização em relação a esse teor nutricional desses alimentos, bem como a fiscalização de águas e bebidas para consumo humano, tá? Isso está no artigo 200 e também no artigo 6º. Então, isso também é de responsabilidade do SUS e o dinheiro do SUS vai ser para custear essas despesas. Outra possibilidade, capacitação de pessoal, tá? Aqui direcionada à área da saúde que atua dentro do SUS. Como que isso é feito? Dentro da legislação, está escrito assim, ordenar a formação de recursos humanos, tá? Que é aqui a capacitação desse pessoal. Ordenar a formação significa exatamente isso, possibilitar uma formação adequada para que esses profissionais estejam dentro do sistema, para que eles possam ingressar ao sistema, né? Ou para que eles também possam, né, ter a possibilidade do aperfeiçoamento, sendo que eles já são profissionais. Então, vou dar um exemplo. Nós temos esses editais de residência em saúde, né? Então, o profissional ele se formou e ele pode fazer uma residência. A base legal para que essas residências sejam permitidas e até o financiamento, que é o dinheiro, né, para custear essas bolsas de residência, ele vem com essa base legal aqui, tá? Determinada por lei, quando ele fala da formação desses profissionais que vão ingressar ao sistema. Então, para que esses profissionais sejam qualificados, para que eles possam, né, ingressar o sistema com uma qualificação adequada, eles, né, vão passar por esse processo, né, através dessas residências, e aí depois eles vão se sentir aptos, né, e qualificados para poder fazer parte aí como atuante dentro das nossas unidades, seja hospital, seja posto de saúde, onde quer que seja, tá bom? Então também esse dinheiro, esse financiamento vai ser para capacitação desses novos profissionais ou aqueles profissionais que já estão. André, e esses profissionais que já estão, como é que a gente trabalha com isso? Com processo de educação permanente continuado, tá? Então as secretarias, elas fazem parcerias com essas universidades e aí pode, sei lá, uma pessoa que tem curso superior fazer uma pós-graduação, lato sensu, stricto sensu. Eu tenho nível médio, eu posso cursar uma faculdade para ter nível superior, tá? Então tudo isso é em relação à capacitação e ao aperfeiçoamento desses profissionais, tá bom? Então também vai ser destinado dinheiro para que isso seja cumprido. Aqui ele especifica o desenvolvimento científico e tecnológico e o controle de qualidade promovido aí por instituições do SUS. Então, olha só, quando a gente evidencia esse desenvolvimento científico e tecnológico, a gente trabalha primeiro com as novas pesquisas que são direcionadas à área da saúde, tá? Então, eu também posso custear uma pesquisa do SUS? Pode, tá? Então, se essa pesquisa for, né, depois direcionada a esses serviços que estão sendo prestados à nossa população, ao usuário do SUS, sem problema nenhum, tá? Então, eu posso retirar dinheiro da área da saúde para direcionar essas novas pesquisas, que aí nós vamos trabalhar com essa parte que é a parte científica, tá? Outra coisa também que eu preciso considerar são esses fatores de novas tecnologias. Nós sabemos que a tecnologia, ela atua de forma favorável, claro, né? A gente consegue observar de forma muito precoce aquilo, né, que iria demorar muito tempo para ser observado, e a gente consegue observar de forma muito precoce, tá bom? Então, o que acontece? Acontece que quando esses pacientes, né, eles são assistidos com uma tecnologia de ponta, né, eu consigo, né, observar aquilo que iria demorar muito tempo e eu consigo observar de forma precoce e já iniciar esse tratamento, tá bom? Então também vamos trabalhar incentivando, dando essa parte do financiamento, que é o dinheiro, tanto para essas políticas que visam, né, trabalhar com novas pesquisas voltadas à área da saúde, mas também com novas tecnologias. Produção, aquisição, distribuição de insumos, tá? Quando a gente trata de insumos, matéria-prima, o que for necessário, tá? Então, sangue, né? Nós consideramos imunobiológicos, sangues, hemoderivados, tá? Medicamentos, equipamentos, tudo aquilo que for necessário vai ser distribuído. Também é de responsabilidade do SUS. Vamos utilizar o dinheiro da saúde para isso? Com certeza, tá? Agora vamos lá para o saneamento básico.
O saneamento básico tem aqui, eu tenho que fazer uma ressalva, porque depois que nós especificarmos tudo aquilo que pode ser utilizado, né, dentro da área da saúde, sendo custeado com o dinheiro da saúde, depois nós vamos para uma lista daquilo que não pode ser aplicado na área da saúde, tá? Ou seja, não pode ser custeado com o dinheiro da saúde. Primeiro a gente fala aquilo que pode ser custeado e depois a gente fala aquilo que não pode ser custeado, tá bom? E quando a gente falar daquilo que não pode ser custeado, nós vamos falar de novo sobre o saneamento básico, que é a coleta do lixo, tá? Só que ao mesmo tempo a gente tem a possibilidade do saneamento básico aqui sendo custeado e depois a gente fala dele não sendo custeado. Então eu vou falar qual é a possibilidade da gente custear esse saneamento básico. Ele especifica que sejam em domicílios ou em pequenas comunidades, tá? Então, quando eu vou trabalhar com algo que é direto ali naquele domicílio, que aquilo está refletindo diretamente com a saúde daquela pessoa que reside ali naquele domicílio, eu posso estar utilizando essa verba, tá bom? Outra coisa importante são algumas comunidades que são comunidades menores, que eu não consigo, né, obter aí, sei lá, uma empresa, né, que faça esse atendimento de forma mais ampla, porque são comunidades muito pequenas. Então, nessas ocasiões, nessas possibilidades aqui, se isso for aprovado pelo Conselho de Saúde, nós vamos poder pegar esse dinheiro da saúde e direcionar para essas ações de saneamento aqui, tá? Mas eu não posso considerar em relação a um saneamento básico que envolva, né, uma extensão muito grande, tá? Que envolva um município, que envolva um estado, tá bom? Coisas mais amplas, porque aí nós vamos ter ações específicas e dinheiro específico para custear esse saneamento básico, tá bom? Aqui é algo muito direto, é algo muito direcionado a uma população muito restrita, muito pequena e que é desassistida dessas ações que são ações maiores, tá? Outra coisa importante, se na tua prova estiver falando que quem decide isso daqui é o secretário de saúde sozinho, é o prefeito da cidade, do municípiozinho lá, tudo errado, tá? Tem que passar pela aprovação aqui, ó, aprovação do Conselho de Saúde, tá? E claro que é do Conselho de Saúde e do ente federado. Se for no município, é do Conselho Municipal. Se for no estado, é o Conselho Estadual, tá bom? E aí, aqui o financiador da ação precisa estar de acordo, né, com as diretrizes prevista nessa lei complementar. Por que que precisa estar de acordo? Porque essa lei complementar, ela tira a responsabilidade da gente utilizar o dinheiro do SUS, da saúde, para custear essas despesas de saneamento básico. Exemplo, coleta do lixo. Ah, André, então não vai sair dinheiro da saúde para fazer a coleta do lixo? Não, nós temos outras fontes para manter essa coleta desse lixo, tá? Agora, especificamente nessa situação, onde eu tenho uma necessidade sendo evidenciada ali numa casa de uma pessoa, isso está correlacionado diretamente à saúde dela, ou nesses municípiozinhos, né, nesses locais bem pequenininhos, onde eu não consiga ter, né, um acesso de uma rede específica para fazer, né, essa parte do saneamento, se aprovado pelo Conselho pode, tá? Vamos para o 7º, saneamento básico nos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos. Segue a mesma linha aqui, mais ou menos, tá? Olha só. Quando a gente trabalha nesses distritos sanitários indígenas, a gente trabalha em locais que são locais específicos para essa população. Então, esses distritos são locais especiais para atender esse nosso índio, né? Então, é onde esses índios vão estar ali, né, tendo a possibilidade de serem atendidos, claro, na área da saúde, conforme as necessidades específicas deles. Ah, André, mas isso daqui acaba sendo, sei lá, um benefício e acaba possibilitando que eles tenham um privilégio em relação às outras pessoas. Por que que só para eles isso é concedido e para as outras pessoas é de forma diferente? Primeiro, porque a gente tem uma base legal, né? Dentro da 8080, o artigo 19A diz que nós somos obrigados a prestar uma abordagem diferenciada dessa população indígena. E lá também especifica que nós temos que dar esse atendimento conforme as necessidades dessa população, da forma que eles vivem. Eu não posso chegar lá impondo, né? Ó, vou passar um caminhão de lixo aqui todos os dias e vocês devem colocar o lixo de vocês lá na porta das
as aldeias de vocês? Não tem como fazer isso, né? Então essas são particularidades, tá? São atendimentos diferenciados, porque a gente considera a necessidade daquele local e a realidade dessas pessoas, tá? Não é aquilo que é comum a todos, não. O que é comum, a gente trabalha com outra política, mas essas que são políticas diferenciadas, seja através desses índios ou desses locais, os quilombolas aí, também a gente vai prestar um atendimento diferenciado quando se trata de saneamento básico, tá bom? Agora, para a população como um todo, aí depois a gente trabalha uma outra realidade, tá? Aqui eu quero que vocês observem que é uma realidade específica, muito pontual, combinado? Vamos lá, deixa eu justificar. Quarto, desenvolvimento científico e tecnológico, tá? Novas tecnologias, tá? E trabalhar aí também com artigos, né, que comprovem cientificamente aquilo que está sendo investigado. Aqui, produção, aquisição, distribuição de quê? De insumos, tá? E ele cita aí tais como, ele fala os imunobiológicos, que são as nossas vacinas, os sangues e hemoderivados, que são as partes desse sangue, também medicamentos e equipamentos aí para a área da saúde. No sexto, saneamento básico, agora vem, tá? O saneamento básico, aí ele especifica domicílio ou pequenas comunidades, tá? Então, não é no geralzão aí não, tá bom? Desde que sejam aprovados pelo Conselho de Saúde e, né, do ente da federação ser o financiador dessa ação e seguindo as diretrizes previstas aí na nossa lei complementar. Saneamento básico também mais relacionado aos distritos sanitários indígenas, tá? Ou também as nossas comunidades, que são as quilombolas, tá? Dos quilombos, certo? Vamos mais. Aqui ele especifica o manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças. O que significa? Quando nós utilizamos esses termos, né, controle de doenças, controle de vetores, são essas ações que vão ser realizadas para a gente, né, possibilitar que não tenha disseminação, né, dessas doenças na população. Então, exemplo, quando eu trabalho com o ACE é o agente comunitário de endemias, que é aquela pessoa que vai lá, aquele profissional que vai lá na casa observar se tem um foco, né, de mosquito, se tem uma água parada, se tem larva, tá? Isso que nós estamos trabalhando, tá? Com ações para evitar a propagação dessa doença. Então, são esse controle de vetores para que a gente não tenha propagação. Então, eu posso também estar utilizando esses recursos financeiros da saúde para evitar a propagação dessas doenças, sem dúvida, tá? Então, como que isso vai ser feito? Vai ser feito através de um carro que passa lá jogando a fumaça, que é o fumacê, vai ser feito através desses profissionais que serão contratados para ir na casa dessas pessoas, observar como é que está esse espaço, tá? Então, todas essas ações que forem direcionadas especificamente para esse manejo, né, ambiental aí, para evitar a propagação dessas doenças, nós vamos também poder utilizar dinheiro aí da área da saúde, tá? Investimento na rede física. O que seria essa rede física? Exatamente os espaços, tá? Então, a construção desses espaços. Quando eu tenho uma UBS sendo criada, né, uma unidade básica de saúde, quando eu tenho um posto de saúde, tá, sendo construído, nós vamos também utilizar esse dinheiro da área da saúde, tá? Que são esses recursos relacionados a essas obras aqui, tá bom? Pode ser tanto para construção, né, desse espaço físico mesmo, se ele não existir, mas também pode ser para essa reforma, tá? Qualquer coisa relacionada a esse estabelecimento de saúde. Aqui ele fala remuneração. Também vai sair dinheiro da saúde para pagar, custear esses profissionais da saúde, tá? Então, remunerar os seus profissionais, né, que atuam aí diretamente na área da saúde, tá? E aqui em relação a esses encargos sociais também. Então, na hora de realizar o pagamento desses encargos sociais, nós também retiramos dinheiro da saúde para que isso seja pago. Aqui ele fala ações de apoio administrativos realizadas por essas instituições, são instituições públicas aqui, contudo fala imprescindíveis para a execução e ações dos serviços públicos de saúde, tá? Então esse apoio administrativo é quando essas ações que vão ser desenvolvidas, elas vão ser imprescindíveis para que essas nossas ações prestadas na área da saúde, elas aconteçam, tá? Então quando eu conseguir justificar
que isso é necessário, mesmo não sendo ações direcionadas à saúde, e sim ações de apoio administrativo, mas que isso vai influenciar de forma positiva e decisiva na saúde da população, a gente vai poder trabalhar com essas parcerias aqui, tá? Que são essas instituições, tá bom? E aqui, gestão do sistema público de saúde e a operação das unidades prestadoras de serviço. Gestão é toda a parte da organização, que são os gestores, tá? Então, também o dinheiro vai ser para custear toda essa gestão, são todos esses gestores que vão cuidar dessa organização. Lembrando que essa gestão envolve todo o aspecto operacional dessa nossa empresa, que é o sistema, tá? Então, seja a contratação, seja o mobiliário, sejam os insumos, né, que é a matéria-prima. Então, nós temos dinheiro, vai ter que ter dinheiro aí da área da saúde para custear toda essa organização, todo esse nosso sistema. Então, vai sair dinheiro do financiamento para isso daqui. Ok, vamos lá justificando. 7. Manejo ambiental, e esse manejo ambiental vai ser através do controle dos vetores. O investimento na rede física, que é a construção, né, aí, ó, a execução de obras. Também pode ser a recuperação, a reforma, a ampliação, a construção desses estabelecimentos. A remuneração desse pessoal aqui, né, ou seja, aqueles que estão aí trabalhando no sistema. E as ações de apoio administrativo, quando conseguir comprovar, né, essa necessidade aqui, que eles são imprescindíveis para a execução e as ações desses serviços, tá? E nós temos aqui a gestão e a gestão do sistema público de saúde, a operacionalização das unidades prestadoras de serviços públicos, que aí entre os nossos gestores e todos os serviços que são prestados. Ok, meus cheiros? Então, o prof também termina aqui esse bloco, falando aqui dessas nossas responsabilidades, né, que nós temos aí em relação a esse dinheiro, que é esse financiamento do sistema, tá? Muito cuidado, porque quando a gente trata desse financiamento, eu tenho que lembrar que esse dinheiro, que é o dinheiro que é destinado a esses percentuais, que são os percentuais destinados à União, aos estados e aos municípios, eles só vão poder ser aplicados na saúde considerando isso que foi evidenciado, tá? Então, professora, mas eu tenho uma área e eu acho que esse dinheiro pode ser direcionado a essa área, não. Se não constar aqui, a gente não pode direcionar esse dinheiro. E aí, quando se aplica esse dinheiro em outras áreas, aí vem as penalidades, aí vão sofrer essas penalidades, tá? E essas penalidades, elas são descritas, como que isso vai poder ser verificado. Muitos alunos falam assim, Andréia, mas quando esse dinheiro é desviado, quando essa verba é desviada e ela não é direcionada igual, né, tá escrito aqui dentro da lei complementar, que é a 141, isso daí fica por isso mesmo? Não, a legislação diz que quando a gente não aplica esse dinheiro conforme aquilo que foi destinado e conforme aquilo que consta na lei, as providências vão ser tomadas, né? Só que aí, por isso que é difícil quando o aluno ele pega a teoria e quer jogar na prática, porque aí dá tudo errado, né? Então, quando a gente vê esses desvios de verbas da saúde acontecendo, você pegando esse dinheiro e direcionando para áreas completamente contrárias ao que a gente estuda aqui e nada é feito, aí você fala assim, então tá tudo errado, para minha prova eu vou considerar aquilo que eu tô vendo na realidade. Não pode, para sua prova você tem que considerar aquilo que tá escrito aqui, tá? Então, se aqui tá escrito que essas ações vão ser trabalhadas direcionando essas áreas, é o que nós vamos trabalhar, tá bom? Então, depois eu venho, claro que nossa lei ela é mais extensa, né? A lei complementar 141, e aí eu vou especificar agora quais as áreas, quais as ações que eu não vou poder direcionar esse meu dinheiro da saúde, tá? Então, não vou poder trabalhar com financiamento, com dinheiro para tais áreas. Então, principalmente aí quando você for fazer uma prova, eles gostam muito de evidenciar como que eu posso estar utilizando o dinheiro do financiamento e o que eu não posso estar utilizando. Aí eles pegam aquilo que nem pode ser utilizado e colocam aqui para dar aquela misturadinha para o aluno acabar confundindo, tá bom? Então vou dar aquela minha pausa habitual e volto para o nosso próximo bloco aqui, dando sequência à nossa lei complementar 141. Ok? Até daqui a pouco.